Meu nome é Carlos Barroso, todo mundo me conhece na Nokia como Cadu. Eu sou vice-presidente do Centro de Negócios da Nokia para soluções de switching, data center fabric, roteamento, popularmente conhecido como Mundo IP, dentro da Nokia para a América Latina. E vou comentar com vocês um pouquinho das necessidades que a gente vem enxergando no mercado, não só a nível da América Latina, mas a nível mundial, na questão de data center, nessa era que é a era que todo mundo fala da inteligência artificial. Se o passador aqui me ajudar, a gente vai chegar nesse slide onde eu trago para vocês uma constatação que pode ser surpresa para muitos de vocês. Mais ou menos 2/3, 4/5 dos erros que a gente encontra nas redes, principalmente em data centers no mundo, são causados por erros humanos. 2/3 a 4/5. Hoje é dia 10 de outubro, obrigado Felipe, de 2024, e nós ainda vivemos num mundo onde mais da metade, a esmagadora maioria, alguma coisa entre 65% e 80% dos incidentes de rede são causados por erro humano. Isso é uma questão que a gente tem que ter bastante atenção, principalmente no momento onde a gente começa a ver a inteligência artificial demandando loads, demandando aplicações, fazendo cada vez mais parte do dia a dia das nossas vidas. O objetivo da Nokia é um objetivo bastante ousado, mas a gente entende um objetivo também bastante necessário de reduzir erros humanos em data centers a zero. Como é que a gente faz isso? O primeiro movimento que a gente tem que pensar é o movimento da tecnologia. A gente tem que admitir que as redes, elas têm problemas, os softwares eles podem ter bugs, a gente pode ter problemas de hardware, etc. O segundo ponto que a gente tem que prestar atenção, e é o ponto mais importante, é como a gente opera a nossa rede. Grande parte desses erros humanos não são causados por problemas de hardware e software. Eles são problemas que escapam o nosso controle e normalmente tem uma incidência muito baixa nos efeitos aí de interrupção de rede, etc. 2/3, vou repetir, a 4/5 dos erros encontrados em data centers são erros humanos, são erros de operação de rede, por mais que a gente se esforce para operar nossas redes de uma forma mais eficiente. Como é que a gente chega nesse equilíbrio? Como é que a gente chega nesse nirvana de ter uma rede sem erros humanos? A gente tem que pensar em três aspectos principais. O primeiro deles é a arquitetura. Quando a gente fala de data center, a gente tem que ter sempre a propagação de uma arquitetura que reduza ao máximo possível, de preferência zero, as incidências, que dê para a gente sempre uma alternativa de caminho, etc. O segundo ponto que a gente tem que estar bastante atento é a qualidade dos componentes que nós estamos utilizando na rede, componente de hardware, componente de software, os sistemas de gestão, os sistemas de automação de rede, etc. E por último, a própria operação da rede em si. Eu vou detalhar um pouquinho cada um desses pontos para vocês poderem entender como a Nokia endereça esse problema e como é que a gente aborda esse tema. Quando a gente olha operações de rede, a gente vê que a primeira coisa, eu acho que todo mundo aqui, direto ou indiretamente, trabalha com operação de rede, data center, rede WAN, etc. É um investimento humano, um investimento de homem-hora gigantesco. O que mais consome tempo numa rede é a própria operação dessa rede. O planejamento você faz ali em 2, 3 semanas, a engenharia de implementação, o desenho lógico, etc., você faz ali em algumas semanas, mas a operação de rede, a manutenção, a administração dessa rede é um processo constante. Quando a gente cruza essa realidade com o fato de que menos de 50% dos data centers têm processos automatizados, a gente entende porque que a primeira bolinha aqui do meu lado, do lado esquerdo de vocês, é uma bolinha tão preocupante, ou seja, você não automatiza a sua rede, você tem um uso de homem-hora gigantesco na administração dessa rede, você fica ali num ciclo nada virtuoso de administração de rede. Quando a gente se depara com o fato de que a gente deve ter hoje na indústria, isso obviamente é uma piada que a gente faz, 213 ferramentas que prometem revolucionar a administração e automação de rede, a gente vê o seguinte, olha,
até agora a taxa de sucesso é relativamente baixa. Talvez a ferramenta 214, by the way, eu vou apresentar para vocês a ferramenta 214, resolva esse problema. Mas a questão é a seguinte, a gente ou admite que a gente tem um problema ou a gente fica se escondendo, como a gente fala para os nossos filhos, debaixo da cama para o monstro não vir pegar a gente. Quando a gente pensa na automação, a gente tem dois vetores super importantes que a gente se preocupa. O primeiro vetor, que eu acho que todo mundo vai concordar, é a velocidade. Se eu pergunto para vocês aqui, quem entende que um processo de automação ele tem que resultar no aumento de velocidade, muito provavelmente todo mundo vai levantar a mão e vai concordar comigo. Não faz sentido você automatizar a sua rede se isso não vai te trazer um ganho de performance. A questão é como é que você equilibra isso com o risco. Esse é o grande problema que a gente encontra hoje em data centers. Data center é um ambiente onde você concentra o máximo possível de aplicações, você facilita toda a infraestrutura de rede, colocando todo mundo num ponto centralizado, etc., onde você busca tirar o maior benefício daquele investimento que você fez em hardware, daquele investimento que você fez em software, aonde você tem uma facilidade natural de inovar na prestação de serviços, sejam loads de inteligência artificial, sejam serviços de conexão com nuvens próprias ou de terceiro. Como é que você equilibra isso mitigando o risco? Esse é o grande desafio que a gente vê no mundo de automação. Como aumentar a velocidade, diminuindo o risco, buscando o quê? Uma maior eficiência. Se eu pudesse dar um exemplo para vocês de como trabalhar e aliar velocidade, confiabilidade e performance, eu daria certamente o exemplo do mundo da aviação. Quer dizer, a gente infelizmente tem acidentes aéreos, grande parte de nós aqui pegou um avião para estar na FutureCon, eu vim lá do Texas para estar aqui com vocês, então como é que eu tenho coragem de entrar num avião? A gente sempre faz a brincadeira que se a gente administrasse, se o setor de aviação fosse administrado como a gente administra o setor de telecomunicações, eu ia passar o tempo todo olhando para o teto e assustado, porque como é que você garante que você coloca um avião em operação, esse avião faz um percurso transatlântico e não cai, com uma taxa de insucesso que infelizmente existe, mas muito pequena, enquanto que nós aqui, engenheiros de rede, temos uma preocupação gigantesca de, por exemplo, colocar um load, colocar uma configuração nova em produção numa sexta-feira. Quem tem coragem aqui, por favor, vocês levantem a mão, quem tem coragem de fazer uma configuração de rede, implementar uma nova configuração, seja um software novo na sexta-feira? Ninguém, né? Absolutamente ninguém levantou a mão. O que a gente pode aprender com a indústria da aviação? A gente pode aprender com a indústria da aviação que a redundância é mandatória e essencial. A gente precisa ter um esquema de network, a gente precisa ter uma topologia de rede, uma arquitetura que garanta que a gente tenha opções. Então, quando você entra num avião e você vai encontrar o quê? Normalmente, 2 pilotos, piloto, copiloto, 2 motores, de preferência 2 asas, 4 pneus. Você tem sempre ali um esquema redundante. Um avião é capaz de percorrer o mesmo percurso, mais ou menos a mesma velocidade, mesmo que ele tenha um único motor, um único piloto, etc, etc. Um outro ponto muito importante são os checklists. A aviação é totalmente baseada em checklist, double check, triple check, quadruple check, ou seja, eu não posso dar nenhuma margem ao azar. Vou dar um exemplo pessoal, aconteceu comigo tem mais ou menos umas 2, 3 semanas. Entrei no avião, todo mundo embarcou no avião, etc. O avião começou a dar marcha ré, entrou na pista, um passageiro passou mal. O avião voltou para o portão, em coisa de menos de 15 minutos, o avião, a pessoa já tinha sido retirada, graças a Deus depois a gente recebeu a notícia de que ela estava bem, maravilha. Nós passamos 50 minutos no portão, esperando os pilotos, a equipe de solo, refazer todo o checklist. Eu acho que a gente não andou 30 metros de marcha ré. Não há possibilidade de um avião decolar depois de sair do portão, depois de entrar no meu portão, sem que a gente faça todo esse checklist. Então, a indústria da aviação mostra isso pra gente, quer dizer, se eu tenho capacidade de checar, rechecar o meu sistema, a minha rede, eu tenho a possibilidade de aumentar a minha taxa de sucesso quando eu estou em voo, quando eu estou já numa situação onde necessariamente a gente está fora de controle. Um outro ponto muito importante é a telemetria.
Assim como na indústria de telecomunicações, a indústria de aviação é muito dependente de telemetria. Quer dizer, era praticamente um ato heróico um piloto levantar voo há 50, 60 anos atrás, né? A gente pode fazer um paralelo com as grandes navegações, estabelecer todo um sistema de mapeamento das estrelas, etc., para a gente ter condição de viajar à noite, etc., em aviação isso é levado ao extremo. Isso acontece na indústria de telecomunicações também. Na indústria data center é importantíssimo. Se você não tem uma boa telemetria, se você não tem capacidade de entender aquilo que está passando na sua rede em tempo real, em linguagens, de preferência que sejam linguagens modernas e com estatísticas em tempo real, a gente vai ter um grande problema, porque você vai estar operando o passado. Se você não tem uma telemetria eficiente, você não sabe o que está acontecendo na sua rede, você está olhando para o passado. Alguém aqui usa SNMP em data center? Eu também. Se puder mudar, a gente recomenda, porque justamente não é muito eficiente em telemetria. Bom, como é que a gente então pensa nessa administração de rede? Aqui eu vou apresentar para vocês, começar a apresentar a solução de rede 214, tá? Uma abordagem tradicional no mercado de telecom é a gente vir de baixo para cima na nossa rede, do ponto de vista de eu faço uma configuração, essa configuração é uma configuração offline, eu busco aumentar a velocidade de implementação dessa configuração, milhões de linhas, muito provavelmente eu tenho que me tornar um ultra hiper expert numa determinada tecnologia de um determinado fabricante, empurro isso para a rede e rezo para dar certo. Se a gente tivesse realmente confiança no trabalho que a gente implementa nas nossas redes hoje em dia, nós provavelmente teríamos a coragem de empurrar uma nova configuração em produção numa sexta-feira na véspera de Natal. Qual o período mais estável de uma rede de telecomunicações? É a véspera de Natal. Por quê? Porque ninguém toca na rede. A gente aqui começa a entender que a gente se colocou numa situação um pouquinho complicada de falar, olha, a rede funciona melhor quando eu, que sou administrador de rede, não encosto nela. Como é que a gente busca mudar essa tendência nada positiva na indústria de data centers? É introduzindo um conceito de Intent-Based Network. Antes de eu me preocupar com a configuração, antes de eu me preocupar com o CLI específico, com as linhas de comando, etc., eu declaro a minha intenção. Quem vem do mundo de TI está muito acostumado com isso. Eu faço uma espécie de um manifesto e digo aquilo que eu quero que seja configurado na rede. A rede vai responder ao meu manifesto dizendo tenho recursos, não tenho recursos, etc. Mas eu não necessariamente tenho que conhecer de antemão todo o detalhe de configuração dessa rede. Eu me preocupo em dizer, rede, faça aquilo que eu pedi. A rede tem que ter a capacidade de me responder, checar, rechecar, garantir que a gente tem um funcionamento perfeito para só aí colocar aquela intenção em produção. E é isso que a gente faz quando a gente introduz um conceito de abstração na administração e na operação de rede. No lugar de como fazer isso, o que eu quero fazer. Eu quero isso, eu quero que a rede tenha uma determinada configuração, eu quero introduzir um determinado perfil de rede. No lugar da gente se preocupar com uma linguagem que seja específica do vendedor A, B, C e D, eu preciso de uma linguagem que seja uma linguagem universal. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Qual é o engenheiro de programação mais bem remunerado hoje na indústria? Telecom e TI, vocês sabem? Python, COBOL. Ninguém programa COBOL. Você programa COBOL? Se programar, eu sei que você está muito bem de vida. Por quê? Ninguém programa COBOL. É uma linguagem super específica, você tem aí mainframes, etc., várias aplicações que utilizam isso. Então, se a gente quisesse colocar de novo nessa situação onde eu passo a ser um cara totalmente dependente da linguagem de programação de outro vendedor, esse vendedor sai da indústria, etc., eu vou ter um problema muito sério. Pode ser até que você, que programa COBOL, esteja bem no mercado. Agora, todo mundo que tem uma aplicação baseada em COBOL, etc., tem um problema danado. Se o mercado muda, se esse vendedor sai da indústria, etc., você cria uma disrupção muito grande. Então, quando você traz uma linguagem de programação, que seja uma linguagem de programação não necessariamente atrelada no vendedor, você cria uma liberdade gigantesca. Ao passo
em câmbio, né, em troca, de ter uma rede mais bem administrada, menos dependente desse vendor, né? Em lugar da gente implementar para ver o que acontece, a gente já sabe o que a gente espera de resultado, e se essa camada de administração consegue me dar a arquitetura da implementação e eu consigo levar a implementação sem interromper aquilo que está acontecendo na rede, a gente realmente consegue chegar no nosso objetivo. Quando a gente olha o aspecto físico dessa rede, eu acho que todo mundo aqui conhece a arquitetura Cloys e todo mundo entende que a arquitetura Cloys é uma arquitetura que dá para a gente, do ponto de vista de resiliência, dá para a gente, do ponto de vista até de facilidade de implementação, aquilo que a gente necessita. Isso é muito importante porque a gente, em data center, já consegue dar um passo adiante em relação à topologia, e a gente tem uma vantagem também. Como as aplicações de data center hoje são aplicações muito massificadas, a gente já conseguiu chegar num ponto onde o hardware é um hardware também de altíssima confiabilidade. Então você tem o que a gente chama dos Merchant Silicons, aí a Broadcom liderando esse segmento, e você tem milhares de fabricantes, milhares de pessoas utilizando esses elementos, ou seja, você tem realmente soluções que são provadas em campo, que te dão uma confiança naquilo que a gente falou lá no início, que são os nossos componentes de rede. Obviamente você precisa se preocupar com o sistema operacional, etc., mas do ponto de vista de hardware, você está muito bem amarrado. No caso da Nokia, a gente dá até não vou me aprofundar muito hoje, mas a gente dá até um passinho adiante nessa direção, saindo um pouco do escopo tradicional de Data Center Fabric, ou seja, do switching do data center, e levando esse mesmo conceito até a borda, até a interconexão de rede, trazendo alguns aspectos de segurança. A gente teve colegas hoje da Nokia apresentando para vocês soluções de mitigação de DDoS, de criptografia, quantum safe, etc. Quando a gente olha isso do ponto de vista de portfólio, não vou me aprofundar, a gente obviamente tem ali todos os sabores, form factors, fan-out, portas, etc., que o mercado necessita. O pacote completo é um pacote que inclui o que a gente chama da ferramenta de automação de rede, a ferramenta 214, by the way, está aqui, a gente chama na Nokia essa ferramenta de EDA, é a primeira ferramenta no mercado. Intent-Based é uma ferramenta de automação preocupada realmente com a abstração da rede, com a liberdade na programação dessa rede. A gente tem um sistema operacional na Nokia totalmente baseado em Linux, totalmente modular, que permite que qualquer usuário desse sistema tenha acesso ao sistema e construa suas próprias aplicações de administração e operação de rede. E, obviamente, a gente tem um hardware que a gente já tinha comentado com vocês. Plataforma EDA, sem me aprofundar muito, dando uma pincelada aqui, uma visão bem geral para vocês. Ela é preocupada com previsão e capacidade de consumo, ou seja, eu abstraio, eu consigo prever o resultado final daquela minha implementação, o consumo da minha rede, o consumo do meu recurso é um consumo muito mais eficiente. Está aí a resposta para aquele nosso desafio de aliar velocidade ao mesmo tempo em que a gente diminui os riscos no momento onde a gente está automatizando a nossa rede. Quando a gente olha a qualidade do software que aparece na nossa rede, eu trago uma referência para vocês. A gente tem um competidor que gosta muito de utilizar esse gráfico, e a gente falou o seguinte: poxa, é legal que esse competidor ele utiliza esse gráfico, ele está ali no número 3 da lista, só que ele esquece de excluir a gente que está na esquerda. Esse é um relatório de CVEs. CVEs são vulnerabilidades que os fabricantes, principalmente os fabricantes que preocupados com os padrões, preocupados com o desenvolvimento da indústria, publicam para mostrar, olha, a gente tem algum problema aqui encontrado no software, etc. A gente não pode afirmar categoricamente que o CVE é o melhor índice de qualidade da indústria, mas ele é um excelente indicador de como é que a indústria ou como é que o software se comporta em situações de operação de rede. Essa Linux, 5 anos no mercado, uma vulnerabilidade. Mais próximo da Nokia, a gente encontra o Arista iOS, que é um excelente software já com 23, mais ou menos o mesmo tempo de operação. Bom, como é que a gente leva essa mágica para frente? A gente leva essa mágica para frente nos preocupando em
abstrair a rede e garantir que a gente tenha uma correlação, o famoso Digital Twin, entre aquilo que a gente tem em operação na rede e aquilo que a gente tem no nosso sandbox, onde a gente pode brincar, onde a gente pode validar essa abstração, diminuindo de preferência até zero o risco de implementação. Quando a gente coloca isso numa comparação, isso é um estudo feito pelo Bell Labs, a gente vê EDA comparado com outras soluções de mercado, trazendo um esforço, aí, um saving, né, de esforço de mais ou menos 55%. A mesma coisa funciona na administração, na operação do dia a dia da rede, né, do data center. A gente não pode ter uma ferramenta que nos dá uma resposta muito boa no dia zero. Toda a rede funciona bem no dia zero, ali depois dos primeiros 2, 3 dias de implantação, mas a gente tem que ter um ciclo contínuo de aprimoramento dessa rede e introdução de novas facilidades. Na Nokia, pessoal, para a gente deixar bastante claro, a gente quer sair dessa filosofia, que é a filosofia de não implementar nada nas sextas-feiras, tá? Isso é obviamente uma brincadeira, mas todo mundo aqui que trabalha com administração de rede, todos vocês aí de alguma forma balançaram a cabeça, um mais explicitamente, outros um pouquinho mais tímido, mas todo mundo tem medo realmente de implementar alguma coisa na sexta-feira porque a gente preza muito o nosso final de semana. Então na Nokia a gente tem esse objetivo de acabar com essa cultura de não colocar em produção na sexta-feira. Isso é muito importante porque num ambiente tão dinâmico, quem tiver a capacidade de inovar no tempo do mercado vai estar na frente. Muitas vezes os nossos clientes, e aqui a gente tem um mix de vendors, a gente tem um mix de pessoas que programam rede, administram, vendem serviço, consomem serviço, mas no final das contas a gente está sempre buscando atender a um cliente final, uma aplicação de um cliente final, etc. Quanto mais rápido a gente conseguir implementar isso com mais segurança, mais inovação a gente traz. Quem fizer primeiro, obviamente, sai na frente. Quem fizer melhor, fideliza o mercado. É só uma piadinha para vocês, quer dizer, aquilo que eu brinquei, se a gente realmente, como administradores de rede, tem medo de tocar na nossa própria rede, a gente está fazendo alguma coisa errada. Obviamente, a gente tem várias razões para se percatar na implementação de rede, nas implementações do dia a dia, porque obviamente acho que ninguém aqui tem a intenção de causar nenhum outage de rede. O que a gente traz na Nokia é a possibilidade de dar um passo adiante no sentido de, olha, realmente eu consigo introduzir uma operação de rede que seja eficiente, onde eu consiga entender os impactos dessa minha aplicação, aonde eu diminuo a dependência do vendor. O fato de eu não ser necessariamente ter que ser um especialista em uma linguagem de programação de um vendor A, B e C, dá ao usuário final uma liberdade muito grande. Como é que eu como vendor, fidelizo o meu cliente? Pela qualidade, pela robustez da minha solução. Então a gente não tem nenhuma preocupação de criar algum tipo de vendor lock-in. Quanto mais aberta, quanto mais vocês conseguirem trazer as suas próprias aplicações para dentro da rede, melhor para a Nokia.